Bem-vindo ao Snacks de Economia Política. Hoje vamos ver como funciona a política monetária no âmbito de um Estado com moeda soberana. Quem é que comanda a taxa de juro? Um país que tem moeda própria tem a garantia de fixar a taxa de juro através de uma estreita cooperação entre o Governo, a partir do Tesouro, do Ministério das Finanças, e o Banco Central. Portanto, estas duas entidades que formam um todo, que é o Estado, intervêm no sentido de fixar a taxa de juro. Então, como é que se processa esse mecanismo de fixação da taxa de juro? Reparem, os bancos, no seu negócio bancário, têm, às vezes, escassez de liquidez, as reservas são poucas para as necessidades de compensações de cheques, transferências bancárias, outras vezes têm excedentes de liquidez. O que é que acontece aos bancos com excedente de liquidez? Tentam colocar essa liquidez em algum lado que lhes dê juros. Os bancos que têm escassez de liquidez procuram empréstimos junto dos bancos excedentários e nesse negócio de compra e venda de reservas, porque a liquidez são as reservas dos bancos depositadas no Banco Central, fixam uma taxa de juro. Então, o que faz o Banco Central, em coordenação com o Governo? Fixa uma taxa de juro-alvo que quer atingir. É essa a que é boa para a economia. E o que faz é fixar uma taxa de juro alta para penalizar quem tem escassez de liquidez e põe uma taxa de juro muito baixa para aqueles que têm excedentes de liquidez, ou pode nem sequer remunerar os excedentes de liquidez. Alguns no meio está a taxa que é o alvo que o Banco Central pretende que vigore no mercado. O mercado interbancário gera uma taxa de juro que pode não ser exatamente essa taxa de alvo do Banco Central. E então, quando assim acontece, pode muito bem o Banco Central intervir no mercado comprando títulos da dívida pública aos bancos que têm escassez de liquidez. Ao comprar esses títulos, dá-lhes liquidez, credita-lhes a conta do banco nas suas reservas e, por outro lado, quando há excedentes de liquidez, o Banco Central vende títulos da dívida pública e assim enxuga a liquidez excedentária. Com estas operações de compra e venda de títulos da dívida pública, o Banco Central empurra a taxa de juro do mercado interbancário para aquela taxa de juro-alvo que ele pretende que se mantenha. Em resumo, o Governo cria títulos de dívida pública que são o instrumento da intervenção da política monetária. O Banco Central usa esses títulos de dívida pública e o Banco Central garante ao Governo o pagamento da sua dívida no momento oportuno. Portanto, há aqui uma cooperação entre os dois e vê-se assim que a taxa de juro não depende dos mercados, depende da vontade política destas duas entidades, Governo e Banco Central. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, a taxa de juro para um governo que tem soberania monetária não é determinada pelos mercados, é determinada pelo próprio governo em articulação com o Banco Central. Ao contrário disto, na zona euro, o Banco Central Europeu fixa a taxa de juro em função do único objetivo que lhe importa no mandato que tem, que é a inflação, muito tendo em conta os grandes países como a Alemanha e a França, ignora em larga medida o objetivo do pleno emprego, até porque não tem um governo para o pressionar nesse sentido, é um Banco Central sem governo, e, portanto, temos aqui uma situação em que os grandes países veem os seus interesses muito protegidos pelo Banco Central e os pequenos países têm pouca influência sobre a conduta do Banco Central Europeu. Aliás, sabemos bem que o próprio Banco Central, às vezes, com o medo de que haja uma inflação no horizonte, chega a subir a taxa de juro mesmo quando a economia está em grave recessão. Aconteceu assim com Trichet, o anterior governador do Banco Central Europeu, mesmo quando a economia estava muito mal. Portanto, pense nisto, trata-se de um Banco Central sem governo.